Sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho das Boas Novas de Deus. E hoje vamos falar sobre religião, né? E a abrangência do sentido da palavra mesmo, religião. Antes eu quero fazer referência aqui, não sei se você é professor do ensino religioso, ou um curioso, alguém que gosta de estudar as religiões, né? Então quero fazer aqui referência a essa obra, a editora Riedel, né? É o Manual Compacto de Ensino Religioso. Manual Compacto de Ensino Religioso. É daqui as informações que eu vou do vídeo foram extraídas desse manualzinho aqui do ensino religioso. Se você quer conhecer, é um livretozinho na verdade. Se você quer conhecer um pouco sobre o que é abordado no ensino religioso, eu recomendo esse livro aqui, e é baratinho, bem baratinho, né? E esse tema, religião, ele está dentro do capítulo 2, que aborda o sagrado na vida humana. Então, vamos explorar esse termo, né? Quando nós falamos de religião, temos que começar pela palavra mesmo, né? A palavra religião. Essa palavra, ela deriva do latim, né? Religare, né? É assim, esse termo se tornou mais cristianizado, né? Religare ou religar, né? Que dá o entendimento da religação, esse religamento do ser humano com Deus, né? Ou com os deuses, quando a gente abordamos de uma forma mais abrangente o termo religião, ou mesmo com o sagrado, né? Aquilo que compõe o além de si, o transcendente, né? E o campo místico religioso. A religião, ela como um sistema, né? A sua composição, a religião como um sistema, nós encontramos as crenças, né? Cada religião tem as suas crenças, né? Tem as suas práticas que se ligam às coisas sagradas, né? E o encontro com o sagrado, que traz o sentido para a vida, né? O ser humano, ele busca, sempre buscou encontrar o sentido existencial. E a religião, ela traz esse sentido. A religião, ela traz razão existencial. Então, a religião, ela tem o seu sistema, né? Suas crenças, suas práticas, o sagrado dentro de si, né? Que traz sentido à existência humana, né? No mundo existe diversas religiões, né? Diversas religiões. Muitas vezes a mesma religião, ela varia dentro dela mesma, né? Como o cristianismo, né? O cristianismo, as pessoas acham que o cristianismo, quando falam de cristianismo, todas as igrejas cristãs são a mesma coisa, representam a mesma coisa, acreditam da mesma forma, só que não é assim. E do mesmo jeito, as religiões do mundo, né, têm as suas variações, né, são diversas, né, e cada religião, ela tem os seus rituais, né, que é a manifestação do mito, né, através do rito, né. Toda religião tem as suas celebrações, as suas doutrinas, né, os seus ensinos, o corpo doutrinário de ensino, como se deve proceder dentro do campo da religião. Cada religião também tem os seus símbolos, né,
esses símbolos, eles trazem significados do sagrado para a vida dos devotos ou na convivência dos devotos, né? Como também cada religião ela tem as suas crenças, né? Que diferenciam umas das outras, né? E o objetivo das religiões é conduzir, né? Trazer orientações moral para o ser humano, né? Como também fazer a religião, ela com o seu papel, ela busca fazer esse religamento do homem com o sobrenatural, né? Nas religiões monoteístas com Deus, nas religiões politeístas com deuses, nas religiões animistas ou em diversas religiões fazer essa religação com as divindades, né? E aí, as religiões também, elas muitas vezes, elas passam por experiências a partir de encontro com outras religiões, que isso é chamado de sincretismo, né? É quando as religiões, elas acabam se encontrando e acontece esse cruzamento religioso, né? E aí desse cruzamento religioso, né? Quando ocorre a fusão de duas ou mais religiões crenças religiosas, se dá esse sincretismo, né? Essa junção de duas, e aí se torna a religião, ela se abrange ou muitas vezes surge uma nova religião, né? No Brasil nós vamos ver isso com as religiões, a fusão das religiões africanas, né, com as crenças europeias e ameríndias, né? O maior exemplo do sincretismo religioso é uma religião brasileira, que é a Umbanda, né, que da sua fusão com tanto o catolicismo como o espiritismo kardecista, como as religiões afro, né, e indígena, a partir dessas religiões nós temos a Umbanda, né, a partir do sincretismo com outras religiões, né? E uma coisa que quando você está estudando as religiões, né, ou a religião, ou uma religião específica, né, você tem que entender que toda religião ela busca trazer para a humanidade, para os seres humanos, respostas, né, que o homem sempre procurou essas respostas, trazer respostas para essas perguntas, né? E as principais são qual o sentido da vida, né? Qual que é o sentido da existência? De onde nós viemos? Por que nós existimos? Né? Para onde eu vou após a morte? O homem busca essas respostas. E as religiões, cada religião, ela tem a resposta para essas perguntas. E aí, quando se torna satisfatória a razão, como também a espiritualidade, a pessoa adere àquela religião como a sua religião de fé e prática, né? E aí, após o homem encontrar essas respostas para a sua vida, para a sua existência, na religião, devido passar muito tempo lutando para encontrar essas respostas, aí ele encontra ele encontra alívio, né? Na religião ele encontra alívio, conforto, segurança, né? Sentido existencial através das respostas às perguntas, né? Descobre a sua missão, né? Agora, acho que é Katia Kiss, alguma coisa assim, né? Ela, que é uma atriz,
acho que é ela, que está em evidência bastante. Ela tem evidenciado ali a sua fé católica, né? Trouxe um sentido para a vida dela, independente que isso possa ou não trazer represária, devido ao globalismo, o progressismo está em evidência, e ela ali enfatizando a fé dela é tão grande que ela não tem sido se deixado influenciar nas represárias que possa sofrer, mas está enfrentando tudo e todos e professando a sua fé, né? Então, é esse sentido, essa segurança, esse conforto que a religião ela produz na vida do ser humano e traz mudanças existenciais. Às vezes a pessoa tinha uma conduta, era alguém ignorante ou violento, e quando tem um encontro com a religião, ele muda, ele traz um novo sentido existencial, passa a viver de uma forma diferente, né? Muitas pessoas não compreendem, mas é o que a religião, as religiões, elas causam na vida das pessoas, né? Traz esse alívio, conforto, segurança, o sentido para a existência, né? O homem, ele descobre qual é a sua missão, o que ele deve fazer, né? E aí ele encontra motivos para viver, né? Como ele alimenta, ele passa a alimentar a sua alma, né? E aí ele encontra a paz. E uma coisa que é interessante é que quando o mundo, ele a partir do iluminismo, né? Quando ele se torna mais científico, né? E hoje o mundo se encontra tecnológico, né? E houve uma tentativa de tirar Deus da história, né? Ou a religião da história, né? Matar Deus, né? Tentaram matar Deus, né? Tem até um filme, Deus está morto, né? E as pessoas com o desenvolvimento tecnológico, com o desenvolvimento do racionalismo, né? Dessa cientificidade, as pessoas diziam que as religiões elas seriam extintas, né? Elas acabariam, as religiões iriam acabar, porque agora o que vale é a ciência, é a tecnologia, né? E não crenças abstratas que você não traz certeza, né? Mas a certeza palpável é através da razão, né? Então as religiões seriam extintas, né? No entanto, o que se viu foi que as pessoas continuaram a procurar uma religião, continuaram a professar a sua fé, né? Continuaram a sua procura pelo sagrado, né? Através dessa conexão espiritual, né? Continuaram a buscar o alimento, né? Para preencher a alma, né? E mesmo com tudo, todos os campos tecnológicos, mesmo com tudo que a sociedade produziu, o homem mesmo assim não abandonou a religião e hoje se torna mais religioso do que nunca, né? Agora, uma coisa que é preciso ser dita com relação à religião, às religiões, ou essa questão religiosa, é o lado obscuro da religião. Né? O lado obscuro da religião. Existe um lado obscuro da religião? Existe. Muitas pessoas, elas tanto morreram quanto mataram por causa da religião, né? Eu estava assistindo um documentário na Netflix há algum tempo sobre algumas, poderíamos chamar de seitas, onde as pessoas mataram ou morreram, né? Se mataram ali, beberam algo envenenado e morreram um monte de gente. Por quê, né? Porque a religião, como eu falei, por ela trazer um sentido da vida, ela acaba também muitas vezes trazendo uma alienação para a vida das pessoas, né? E devido ter essa parte espiritual, mística, né? Essa parte mais além da razão, né? Por mais que as religiões sejam racionais,
existem as explicações porque é feito e porque é feito daquela maneira, mas muitas vezes essas explicações, essa maneira de trazer, muitas vezes tá atrelada a uma parte abstrata ou transcendente, né? E as pessoas acabam seguindo esse caminho, né? Muitas vezes até o desconhecimento. Eu falo agora do cristianismo, né? Muitas pessoas elas seguem uma linha dentro do cristianismo, por exemplo, e cegamente o cristianismo, algumas religiões não têm, como no caso das religiões afro-brasileiras, né? Principalmente o candomblé, não tem um livro-texto, né? Mas algumas religiões têm um livro-texto. E muitas vezes o que vai fazer com que essa alienação ela produza um mal-estar é muitas vezes a má interpretação dos textos, né? Como por exemplo a Guerra Santa, né? No Islã, ou mesmo também como aconteceu no próprio cristianismo, através das cruzadas e da Inquisição, né? Então, assim, é um cuidado que se deve ter, né? Dentro do cristianismo, no caso eu sou cristão, então tenho propriedade um pouco para falar sobre o cristianismo. Uma coisa que eu sempre digo dentro do cristianismo isso está escrito, né? Eu muitas vezes digo até assim, que a obrigação do expositor é fazer a exposição do que está escrito lá na Bíblia, né? E muitas vezes existem dogmas, por exemplo, dentro dentro da religião que não fazem parte do próprio contexto das escrituras, né? Não está lá escrito. Então, assim, acabam levando as pessoas a uma alienação maléfica, né? A partir de que a religião começa a impor, né, esse controle da vida dos seus adeptos, né, a tal ponto de causar até mesmo transtornos mentais, né? Quando eu falo isso com relação à própria escritura, trazendo para o próprio cristianismo, né, eu quero pegar dois exemplos aqui de algo que é vivenciado propriamente dentro da igreja, por exemplo. E aí se buscam justificativas para isso, né? E, e isso acaba produzindo, né, na vida das pessoas esse mal-estar, né? Esse modo de entender a religião que causa nas pessoas, ao invés de produzir o que deveria ser produzido, né? O bem-estar, um sentido, a paz, segurança, mas vão causar um mal-estar. No caso, eu sou da Assembleia de Deus, então eu vou usar dois exemplos, né? A questão financeira de contribuição dentro da igreja é feito através de dízimos e ofertas, né? E muitas vezes a gente até debate quando cai uma lição com relação à questão do dízimos e das ofertas e a declaração, que não é bíblico, né? Essa questão de você declarar o que você deu ali, mas a partir de compreensões, não, da justiça, disso, daquilo, começa uma imposição, né? A ponto até que dos cargos eclesiásticos da própria igreja você só ter direito a esses cargos não porque você tem uma capacidade para exercer o cargo, ou poderíamos dizer um chamado, né, no conceito religioso, mas porque exatamente por essa condição. Outra questão que eu gostaria de trazer, por exemplo, é que a Bíblia, ela no cristianismo, ela deveria ser a regra de fé e prática, né? E, por exemplo, aqui, a questão da barba, né? Tô barbudo aqui, né? Questão da barba. Outro exemplo de uma alienação, né? Podemos dizer assim.
onde você tem que seguir porque tem, entendeu? E cegamente pegando o próprio texto das escrituras e jogando ele, tirando, abandonando as escrituras, né? No caso que é a regra da religião, no caso aqui do cristianismo. Na Assembleia de Deus, devido o Daniel Berg e o Gunnar Wingre, eu estou esquecido qual dos dois, mas um dos dois usava bigode, né? Eu acho que era o Daniel Berg, mas não tenho certeza. Mas um dos dois usava bigode. Então só pode o bigode. Entendeu? Assim, que é coisas assim que, poxa, isso é absurdo, pô. Isso aí é. Não, mas tem que fazer porque a igreja. Aí a igreja cria, além da escritura, cria lá um estatuto interno para dizer exatamente isso, como também no caso da Igreja de Deus é Amor, que é bem rígida, não podia assistir televisão. Eu não tenho certeza, mas eu acho que as mulheres não podiam nem fazer a parte da depilação. Então, isso não tá na escritura, cara. Entendeu? Na Bíblia, no caso, né? Não tá na Bíblia. Então, veja. E isso, sendo que no caso do cristianismo, com relação à barba, Jesus, o ambiente onde ele morava, né, o ambiente cultural da onde ele surgiu, era um contexto onde as pessoas eram barbudas. É tanto que em um dos salmos, a comunhão entre os irmãos é comparado como um óleo que cai sobre a barba de Arão. Quer dizer, entendeu? O texto diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos eles vivam em união, né? É como óleo, né, que desce sobre a barba de Arão. Então, quer dizer, Arão era um que Arão era que teve uma representatividade espiritual dentro da cultura judaica. Era alguém que era barbudo, porque se o óleo descia sobre a barba dele, então essa alienação, né? Esse é o lado obscuro da religião, o controle social, o controle dos seus adeptos, né? E isso, a religião não deve produzir isso, mas muitas religiões produzem isso. Como também, dentro do lado obscuro, nós temos a intolerância religiosa, né? E essa intolerância religiosa é eu não compreender a religião do outro ou usar minha religião para promover uma diversidade de maldades com o próprio ser humano, né? Devido à minha crença, ou devido à crença do outro, né? Então essa intolerância religiosa também é um lado obscuro dentro da religião. Mas a religião, quando nós falamos de religião, nós estamos falando de uma diversidade religiosa. Existe uma diversidade de religiões com todos os significados que eu já trouxe. Ritos, mitos, símbolos, crenças, né? Doutrinas, né? Dogmas. E nós temos uma imensidão de religiões hoje, né? Eu botei algumas aqui: o cristianismo, o judaísmo, o islamismo, espiritismo, hinduísmo, confucionismo, jainismo, taoísmo, shintoísmo, budismo, sikhismo. Eu acho que muita gente nunca nem ouviu falar nessa religião, no sikhismo. As religiões de matrizes indígenas, que inclusive as pessoas acham, por exemplo, aqui, né, no Brasil nós temos tribos indígenas, né, Amazonas, ali, né? E as pessoas, por exemplo, nem todas as tribos indígenas professam a mesma coisa, acreditam na mesma coisa. Muitas tribos indígenas acreditam, tem várias crenças dentro delas, né? Dentro da própria religião, existe uma imensidão de crenças que as diferenciam umas das outras, né? Como também as religiões de matriz africanas, o candomblé e a umbanda, né? E aí eu quero enfatizar mais um pouco aqui, para finalizar, eu quero enfatizar a questão da intolerância religiosa, né? Um dos objetivos é que você respeite mais as religiões, né? Tô até
trazendo essa proposta dentro do canal e apresentando as culturas religiosas, as religiões e o que as religiões elas ensinam, não de uma forma apologética, no intuito de levar ao embate de uma religião contra a religião, mas com o intuito de levar você a respeitar, a entender que aquela é a fé daquela outra pessoa e aquilo que ela acredita. Então, a intolerância religiosa é atacar alguém pelo aquilo que ela crê, né? Naquilo que ela acredita, né? Gerando uma discriminação, sendo que são dois seres humanos, né? São duas pessoas que professam fé diferentes, né? Então, o que acontece? As pessoas olham e discriminam o ser humano por causa da sua crença, né? Levando muitas vezes a zombar, principalmente as religiões de matriz africana, né? São zombadas, né? Existe uma zombaria, né? Uma perseguição, como muitas vezes acontece nas comunidades onde existe um local de culto das religiões afro. Muitas pessoas elas invadem ali os locais de culto, os terreiros, né? Os centros, e buscam destruir, expulsam ali os sacerdotes das religiões africanas, das comunidades, sendo que isso é intolerância religiosa. Deve haver o respeito, porque o nosso país ele é um país laico. O que isso quer dizer, que é um país laico? Quer dizer que não é teocêntrico. E o que isso significa? Que a religião, o país não é moldado a partir da religião, e não tem uma religião oficial, mas é laico. Todo mundo tem o direito de manifestar aquilo que acredita, em que acredita e de que forma acredita. Não existe uma religião oficial, já houve no princípio, mas não existe mais uma religião oficial do Brasil, da República, né? E essa intolerância religiosa, um exemplo aqui, foi e é o antissemitismo, né? Que é a depreciação do povo judeu, né? A aversão à própria cultura judaica, né? A etnia e social do povo judeu, né? O ápice disso aqui, para a gente refletir, é o próprio nazismo, né? Que exterminou mais de 6 milhões de judeus, morreram. Então, qual é para finalizar então, né? O que nós poderíamos refletir sobre as religiões? O respeito é essencial. Existem várias formas de compreender o sagrado, essa conexão com o transcendente, né? Aquele que está além de você, né? Existem várias formas, várias maneiras, né? De se chegar a essa compreensão, a uma espiritualidade religiosa, né? E o que cabe a cada um? Todos nós compomos a humanidade mundial, né? Global. Cabe a cada um de nós olhar para que o outro, para que aquilo que o outro acredita, para aquilo que o outro professa, e respeitar, né? E ao cristão, me dirijo aqui porque a maioria das pessoas que compõem o canal são cristãos, né? Então, o que cabe ao cristão, se ele quer, por exemplo, converter alguém de uma outra religião, não cabe a ele impor ou pegar outra religião e demonizar. Não. Como é que eu posso então evangelizar uma pessoa de uma outra religião? A partir da minha apresentação daquilo que eu acredito, sem atacar aquilo que o outro acredita, né? E da mesma forma as outras religiões, se quiser converter, propagar e trazer novos adeptos, inclusive um cristão, para a sua religião. Afinal de contas, no Brasil existem muitas pessoas que professam mais de uma religião, né? De acordo com o IBGE de 2010. Existem pessoas que professam
cristianismo e umbanda, né? Cristianismo e espiritismo. Então, é somente tendo esse contato, esse ponto de contato, e cada um compreendendo a religião do outro, né? E aí vai se tomar a decisão. No caso do cristianismo, apresentar Jesus, e como se crê que é quem faz esse convencimento da pessoa, essa regeneração é o Espírito Santo de Deus. Então o que cabe a um cristão é simplesmente apresentar Jesus, né? E a pregação vai produzir uma crença, a fé, né? E o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade dentro do cristianismo, vai fazer ali a convenção da mente, né? Convencer o homem do seu pecado, da justiça e do juízo, e vai haver a convenção. Mas tudo isso deve ser abordado a partir do respeito e da tolerância. E para finalizar, é ser crítico, né? A sua própria religião, a religião que você professa, né? A religião ela tem que produzir o bem, né? Então, se a religião na sua vida, qualquer religião não está produzindo bem, ou está produzindo mal, ou está alienando, né? Ou está gerando um controle absoluto que está gerando opressão, ou até mesmo muitas vezes um transtorno psicológico devido a tanta imposição, tanta uma forma opressiva de conduzir seus fiéis. Então cabe uma reflexão se vale a pena ou não estar nesse lugar, ou estar vivenciando essa conexão com o sagrado, ou se essa religião se desvirtuou daquilo que a própria religião propunha. Então é isso, espero que a gente tenha refletido um pouco sobre esse termo religião, o que é uma religião e qual deve ser os objetivos da religião, onde a religião deve conduzir o ser humano para trazer essas respostas existenciais. E após você adquirir a resposta, tem que produzir o bem na sua vida. Se a religião está produzindo mal, cabe uma reflexão e ver se vale a pena estar dentro dessa religião. Então espero que vocês tenham refletido, e até o próximo vídeo.